Olá pessoal, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. E nesse vídeo de hoje será sobre os destaques do céu de dezembro de 2019. A gente também vai interagir aqui no chat do YouTube, então é um vídeo, mas ainda com um caráter de live, então a gente vai interagir também aqui no chat do YouTube. E nos destaques do céu de dezembro de 2019, a gente aí no último mês do ano de 2019, teremos fenômenos interessantes e um evento de destaque que será a chuva de meteoros geminídeos deste ano, a chuva de meteoros geminídeos de dezembro de 2019. Então, indo aqui a tela do software Starry Night, a gente já tem a visão aqui da data de hoje, o início do mês, 3 de dezembro de 2019. E a gente vai nessa sequência, né, do primeiro planeta visível como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Então, nesse caso, vamos ver o céu mais cedo, no caso as madrugadas, o finalzinho da madrugada, que temos dois planetas visíveis, no caso Mercúrio e Marte. Então temos aqui Mercúrio e Marte, a leste, sentido onde o Sol nasce. Então a gente vai começar esse foco nesses planetas para depois ver quem é visível a oeste, o sentido onde o Sol se põe. Bom, e aqui quem ainda está visível, né, porque novembro, no início de novembro, mês passado, estava visível a oeste, passou a transição, que foi o trânsito de Mercúrio de 11 de novembro, para ser visível a leste, sentido onde o Sol nasce, que é o planeta Mercúrio. Aí ele, em dezembro, ainda continuará visível a leste, sentido onde o Sol nasce. Ele ficará razoavelmente alto, porque o melhor tempo de visibilidade dele foi no finalzinho de novembro, em que ele está na máxima separação angular em relação ao Sol, ou seja, isso dá mais tempo de visão dele no céu, finalzinho de novembro, mas ainda fará com que ele permaneça um bom tempo ainda em dezembro, ou seja, todo mês. Então eu vou só deixar aqui ele um pouco mais elevado, ou seja, bem próximo aqui do nascer do Sol da minha localidade, para a gente ter uma ideia aqui da movimentação de Mercúrio a leste, sentido onde o Sol nasce. Então, a partir de hoje até o finalzinho do mês, a gente vai ver os fenômenos que se destacam para Mercúrio. Então, aqui seguindo aqui na sequência, a partir de hoje, 3 de dezembro, a tendência é que Mercúrio, dessa posição mais elevada no início do mês, ele vai ficando mais baixo em relação ao horizonte leste, até que em 16, como a gente vê aqui, 16 de dezembro, ele estará em conjunção com a estrela Antares, a alfa, a mais brilhante da constelação de Escorpião. Diminuir só um pouco aqui para ficar mais escuro. E a gente tem aqui Mercúrio em conjunção com a estrela Antares. Será um desafio observar essa conjunção, uma vez que eles vão estar muito próximos aí do nascer do Sol. Isso pode influenciar e até gerar um pouco de ofuscamento aí para que você observe e possivelmente registre essa conjunção de Mercúrio com a estrela Antares, alfa da constelação de Escorpião. E o interessante, assim como todas as conjunções que envolvem planeta com a Lua, planeta com planeta, planeta com estrela ou com outro objeto do céu, é sempre interessante para que você entenda, localize e compreenda essa movimentação dos corpos celestes no espaço
entre eles especialmente os planetas, e Mercúrio é um dos que geram mais acontecimentos, fenômenos ligados às conjunções devido a essa maior movimentação que ele tem ao orbitar o Sol, e consequentemente aqui a gente da Terra percebe essa movimentação rápida apenas de um dia para o outro. E aí na sequência, após essa conjunção com a estrela Antares, Mercúrio estará em conjunção com a fina lua minguante, um dia antes da lua nova. Lua nova que acontece em 26 de dezembro. Então, um dia antes, em 25 de dezembro, vamos ver aqui, Mercúrio estará em conjunção com a fina lua minguante. Veja como ele estará abaixo, a lua já aqui, ó, mas é no dia 25 em que a fina lua minguante estará próxima, aparentemente, de Mercúrio. Conjunções, nesse caso, sempre são perspectiva, ou seja, os corpos celestes parecem estar próximos, mas na verdade estão em distâncias bem distintas, bem diferentes. E aqui, como a gente pode ver, realmente baixos em relação ao horizonte oeste, em relação ao horizonte leste, estarão Mercúrio e Lua, fina lua minguante, em 25 de dezembro, ou seja, aí na manhã do Natal, porque aí você já pode observar essa conjunção no finalzinho aí da madrugada, início um pouco antes do amanhecer de 25 de dezembro. Lembrando aqui, horizonte leste. Então, até mesmo se deixá-los um pouco mais altos, a gente já vê que está bem próximo do nascer do Sol. Então, é uma ótima oportunidade para que você tanto observe a conjunção como possa registrar. Vai ser um desafio por estar embaixo em relação ao horizonte leste, mas será uma ótima observação. Bom, e aí se a gente está indo na sequência de Mercúrio próximo, é o planeta Vênus. Pós-Vênus a gente retorna para aqui para o leste para poder ver Marte. Vamos seguir nessa sequência mesmo, do mais próximo para o mais afastado, aqueles que são os planetas visíveis a olho nu. Então, indo aqui para o oeste, isso, a gente tem já aqui de cara o planeta que mais se destaca, que continuará se destacando ainda nesses primeiros meses de 2020, ou seja, já do ano que vem, é o planeta Vênus. Vênus é bem visível logo após o pôr do Sol, ou melhor, no entardecer ainda. Então, com o Sol ali já beirando a linha do horizonte, já é possível, para quem tem a visão logo apurada, já detectar ele no céu. Vênus que é visível a oeste, sentido onde o Sol se põe. E aí nessa transição do entardecer para o anoitecer, olhou para o oeste, você já vai ver em destaque o planeta Vênus. Ele que é conhecido popularmente como estrela d'alva, e tem esse nome porque desde muito antigamente os primórdios se acreditava como se ele fosse uma estrela d'alva, estrela da alvorada. No caso do amanhecer, também é possível vê-lo, né, independente da época do ano, ao amanhecer. Foi o caso que aconteceu praticamente durante 2019, né, de setembro para trás, né, de setembro até o início lá do ano, aqui desse ano de 2019, a gente visualizou o planeta Vênus antes do amanhecer. Aí ele retornou para ser visível a oeste e segue ficando cada vez mais alto em relação ao horizonte oeste e, consequentemente, do Sol. Isso vai proporcionar mais tempo de observação do planeta Vênus. E só fazendo essa chamada, a gente teve, né, no fim de novembro, 24
23 e 24, especialmente 24, que foi a máxima aproximação, a conjunção de Vênus e Júpiter, que foi uma visão realmente espetacular. Além de uma outra conjunção, que ocorreu no dia 28, que foi de Vênus com a Lua crescente e Júpiter mais abaixo. Aí, desta vez, Vênus estará em conjunção, já passou aqui de Júpiter. Eu vou centrar aqui, a partir de hoje, 3 de dezembro, em Vênus, para a gente ter esse acompanhamento de hoje até o fim do mês. Júpiter que já está mais abaixo, então quando chegar em Júpiter a gente vai falar detalhes interessantes sobre ele. E Vênus vai subir e Saturno descer. Para quem já acompanha não só aqui o vídeo dos destaques do céu, mas também as lives dos planetas, já vai começando a entender essa dinâmica de movimentação dos planetas em perspectiva da Terra. Aqui no planeta, ou seja, nós agora como observadores, e na nossa visão do espaço, o que dá um melhor entendimento de como funciona essa movimentação. E a partir de hoje, 3 de dezembro, acompanha aqui o movimento de Vênus até o dia 10 e 11 de dezembro. 9, 10 e 11 de dezembro. Sendo que 11 de dezembro será a máxima aproximação aparente. Então você pode ter 2 dias para observá-los, no caso Vênus e o planeta Saturno, sendo que em 10 estarão assim, e dia 11 estarão ligeiramente mais próximos, embora você perceba que ele está um pouquinho acima em relação ao horizonte oeste, se comparado a Saturno, mas aí eles estão mais próximos. Vai ser uma ótima conjunção planetária, em que a gente pode ver no mesmo campo de visão, se você usar um binóculo, uma câmera teleobjetiva, vai permitir também essa visão. Um telescópio vai depender muito aí da sua ampliação, tem que ser uma ampliação mínima para que gere um campo mais largo. E vai ser uma bela conjunção. Então aqui pouco mais de 1 grau e meio de separação angular. Então se você apontar ali um binóculo, se você usar a lente teleobjetiva de uma câmera dessa semi-profissional, profissional, DSLR, vai permitir essa bela visão dessa conjunção. Se eu colocá-los mais escuro, né, o céu já para o anoitecer, a gente percebe que ficarão em destaque. Muito mais em destaque Vênus, né, por seu brilho proveniente desse reflexo intenso da sua atmosfera. Ele tem uma reflexão muito destacada, né, o chamado albedo, ou seja, a luz que recebe é muito também que reflete. E o planeta mais próximo, mas se comparando a Saturno, que é um planeta muito maior do que Vênus, muito maior do que a Terra, cerca aí de 10 vezes maior do que a Terra, aproximadamente também 10 vezes maior do que Vênus, porém está numa distância muito grande se comparado a Vênus. Vênus está na ordem aí já de, salvo engano, 300 milhões de quilômetros, né? Isso, a linha reta daqui até lá. Saturno está muito mais do que 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 750 milhões, está bem distante por causa dessa posição mesmo de órbita, um em relação ao outro. Em relação ao outro não, em relação daqui, da Terra para Saturno, essa distância toda aí de muito mais do que 1 bilhão de quilômetros, beirando aí quase 1,5 a 2 bilhões de quilômetros, então bem distante, e na ordem aí de 250 a 300 milhões está Vênus. Em outras palavras, Vênus se encontra muito mais perto, porém muito brilhante. Já Saturno, que seria muito brilhante se estivesse perto, porque ele é muito maior, mas está muito distante da Terra. Então será uma ótima oportunidade de observação a conjunção de Vênus com Saturno, que ocorrerá em 10 e 11 de dezembro
de 2019, sendo que em 11 de dezembro será a máxima aproximação aparente, porque dias depois eles se separam. Bom, e na sequência ainda, uma das magníficas conjunções que a gente pode ter de Vênus é o planeta Vênus com a Lua, no caso aí com a Lua crescente, que do mesmo modo que a gente teve a conjunção no fim do mês, a gente vai ter essa próxima conjunção também no fim de dezembro. No fim do mês passado, de novembro, a gente agora vai ter no fim do mês de dezembro também. Então, passando as datas até chegar, a gente repara, né, que cada dia do mês de dezembro, Vênus fica mais elevado em relação ao horizonte oeste. – 27, 28 de dezembro. No dia anterior, né, a gente vai mencionar sobre essa conjunção com Saturno, a Lua com Saturno, mas aqui 28 de dezembro será a conjunção da fina Lua crescente com o planeta Vênus, ou de Vênus com a fina Lua crescente, e que é uma belíssima conjunção para que você possa tanto observar como registrar e também acompanhar. Quem já vem acompanhando aí desde setembro, então outubro, novembro e agora dezembro, percebe cada vez mais essa fração iluminada da Lua aumentando, indicando, para quem entender essa percepção também fora do espaço, que se aumenta essa fração, sinal de que a Lua está angularmente mais separada do Sol. Se está mais separada angularmente do Sol, a fração aqui aumenta, também indica a altura também de Vênus mais alto. Ou seja, em setembro, desde essa aparição dele de Vênus a oeste, em setembro, a gente tinha a conjunção de Vênus com a Lua, e a Lua muito fina mesmo. Então ela foi aumentando essa fração iluminada de fina crescente, aí até, vamos dizer, ficar mais larga esse formato aqui de fina Lua crescente, essa unha, vamos dizer assim, que a gente pode perceber durante a conjunção de Vênus com a fina Lua crescente. E para quem também acompanha e percebe, além da gente observar a fração iluminada que recebe luz direta do Sol, tem esse contorno aqui chamado luz cinérea. Isso é um fenômeno interessante porque esse contorno aqui que a gente vê na ocasião da fina Lua crescente, como também a fina Lua minguante para quem observa antes do amanhecer, isso acontece porque para um observador na Lua, nessa face voltada para a Terra está totalmente iluminada, como se fosse terra cheia. Do mesmo jeito que a gente tem o luar na lua cheia, que clareia o terreno terrestre, o efeito da terra cheia também clareia essa face, por isso que acontece o fenômeno aí da luz cinérea. O Sol, a Terra está recebendo a luz solar, bate na Terra e reflete indo em direção à Lua, e aí ilumina pouco, né? Tenuamente essa área, por isso que faz esse efeito contorno da Lua crescente. Então a gente vê justamente a parte mais iluminada. Eu vou magnificar aqui para a gente entender só rapidamente esse fenômeno, que aqui na tela do software a gente consegue perceber isso. A fração iluminada correspondente à luz direta do Sol, a luz está exatamente iluminando essa área aqui diretamente, e essa luz indireta é justamente o reflexo que está batendo na Terra no espaço e indo em direção à Lua. Essa face aqui deveria estar totalmente escura, está totalmente escura na verdade, mas deveria porque ela está recebendo esse efeito terra cheia
para iluminar essa outra parte aqui de uma forma tênue, claro, né? Não um reflexo tão significativo de se comparar a essa face iluminada. É apenas um detalhe que muito provavelmente abordarei na live dos planetas. Então é um detalhe para se acrescentar. E por falar nisso, essa conjunção, como eu falei, vai ser em 28 de dezembro, a oeste, sentido onde o Sol se põe, na transição do entardecer para o anoitecer, e promete ser belíssima, uma belíssima conjunção para acontecer aí no final do ano. E aqui aproveito brevemente para mencionar justamente isso. Se você já é inscrito no canal, já sabe que são novos modelos de vídeos, de transmissões. E para quem é inscrito recentemente, agradeço por você estar sendo inscrito, que aqui o vídeo dos destaques do céu, ele é um vídeo mais dinâmico, mais interativo, apesar que eu ainda descrevo algumas informações a mais. E temos as lives dos planetas, a live de visibilidade dos planetas em dezembro de 2019. Então se inscreva no canal e ative o sininho para também receber a notificação do agendamento dessa live, que é a visibilidade dos planetas em 2019, assim como a live das constelações em também dezembro de 2019. Nessas transmissões é mais longa, a gente detalha aqui mais informações sobre o determinado assunto, se for dos planetas ou se for das constelações. E rapidamente aqui aproveito para que você deixe gentilmente seu like, seu gostei aqui no vídeo, para valorizar cada vez mais o vídeo e o conteúdo, e assim alcançar mais pessoas e também magnificar o trabalho feito, valorizar de uma certa forma o trabalho aqui a ser divulgado. Se você já deixou o gostei, eu deixará meu muito obrigado. Bom, e aqui na sequência, aqui a gente sai dessa visibilidade de Vênus e retorna lá para Marte. Na sequência, ele que está a leste, sentindo onde o Sol nasce, para a data aqui do vídeo 3 de dezembro. Apenas aqui um pouco mais escuro. Isso. Bom, e Marte, ele é visível agora nos fins das madrugadas, né, de meados, exatamente, dos fins das madrugadas até antes do amanhecer em dezembro de 2019. Ele já está há um tempo aí discreto, muita gente não está, meio que está esquecendo, mas quem acompanha aqui os destaques do céu, e tem o post, né, o link do post dos destaques do céu de dezembro de 2019 aqui na descrição do vídeo. Se possível, posteriormente aqui ao vídeo, acesse, visite, frequentemente também visite, que isso ajuda bastante, tanto na divulgação do conteúdo, na sua forma de acompanhar e conhecer e descobrir mais sobre os fenômenos e eventos astronômicos, né, e tem total correlação com o conteúdo aqui que a gente está mostrando. Bom, então a próxima conjunção aqui de Marte, né, como eu estava falando, ele que está visível aí meio discreto, nem todo mundo parece acompanhar, mas tem gente que está acompanhando Marte a leste antes do amanhecer, no caso do fim da madrugada até antes do amanhecer. Agora em dezembro ele segue a sua visibilidade, ou seja, ele vai ficar cada vez visível menos tarde, se é que pode dizer assim, ou menos cedo, né, não surgindo no céu tão aí perto do amanhecer. E a primeira conjunção dele será com a estrela com um nome bem peculiar, que é Marte em conjunção com a estrela Zubinel-Genubi, ela que é a alfa, a mais brilhante da constelação de Libra. Então aqui 10, 11, 12 de dezembro
será o dia, ou a noite no caso, da conjunção de Marte com a estrela Zubinel-Genubi. Então será uma aproximação tão significativa, aparentemente, é claro, em que se você usar um binóculo, a lente teleobjetiva de uma câmera DSLR e um telescópio, nessa ampliação que você utilizar, muito provavelmente, especialmente até do telescópio, que geralmente produz mais ampliações e campos menores, mesmo assim, você nesses campos menores já conseguirá ver os dois no mesmo campo de visão. Binóculo e a lente de uma câmera DSLR produzem campos maiores porque a ampliação tem uma certa ampliação, mas não tanto assim. As telas objetivas produzem até mais ainda ampliação, dependendo da sua distância focal em milímetros. Mas aí, no campo de visão do binóculo, vai dar para ver essa conjunção. No campo de visão de uma tela objetiva e também de um telescópio. Claro, se você usar um menor aumento, vão ficar fáceis de serem vistos Marte e Zubinel-Genubi no campo. Mas se você quiser dar aquele chamado close ou zoom, se é que pode dizer assim, você ainda verá eles próximos, porque a distância, a separação, melhor dizendo, angular, será aí de 14 minutos, quase 15 minutos de arco, ou seja, é muito pertinho mesmo um do outro, aparentemente. Marte, que está numa distância ainda dessa ordem, né, de centenas de milhões de quilômetros, e a estrela Zubinel-Genubi, que está a 77 anos-luz da Terra. Apenas para um efeito bem dramático aí de perspectiva, em que Marte está extremamente próximo de nós e a estrela muito distante aqui da Terra. Essa conjunção de Marte com a estrela Zubinel-Genubi acontecerá em 12 de dezembro e você poderá acompanhar no final da madrugada até antes de amanhecer em 12 de dezembro, essa conjunção que ocorrerá a leste, sentido onde o Sol nasce. Então, antes do amanhecer, no final da madrugada, você pode observá-los. E Mercúrio, né, vai estar aqui um pouquinho mais abaixo, dias antes da conjunção dele com a estrela Antares. Então veja como estarão muito próximos, aparentemente, Marte e Zubinel-Genubi, a alfa da constelação de Libra, a mais brilhante. E aí, na sequência de Marte, pós dia 12 de dezembro, em 23 de dezembro, em 23 de dezembro, acontecerá a conjunção de Marte com a fina lua minguante. Ambos serão visíveis ainda a leste, sentido onde o Sol nasce, aí do final da madrugada para antes do amanhecer. Também promete ser uma admirável conjunção entre Marte e a fina lua minguante, que ocorrerá em 23 de dezembro, então já aí caminhando para o fim do mês, em 23 de dezembro de 2019. Do mesmo modo que eu citei a respeito de Vênus, nos meses posteriores vai acontecer algo semelhante. Você vai ter a fina lua minguante mais alta no céu, não sendo até mais fina, só apenas minguante, até o quarto minguante, porque Marte estará também ascendendo, subindo aí em relação ao horizonte leste, ou seja, indicando ele cada vez mais saindo desse período fim de madrugada para meados e até início das madrugadas. Isso aí já é o acompanhamento dessa movimentação planetária de Marte, que também tem relação com a movimentação da Terra, isso da perspectiva também do espaço. Bom, essas são as duas conjunções de Marte e agora a gente vai para Júpiter. Então, de volta lá
para o oeste. A gente vai para o oeste, sentido onde o Sol se põe. E aqui a gente retorna à data de hoje, porque a gente vai falar sobre Júpiter. Mas, antes de falar sobre Júpiter, quero fazer um agradecimento a você que já acompanha o canal aqui do AstroPE, que também visita o site também para sempre acompanhar os fenômenos, né? Rotineiramente está sempre a visitar, que eventualmente pode deixar seu comentário lá no site, fique à vontade para deixar esse seu comentário. E aqui também a gente tem as redes sociais. Então, primeiro a chamada aqui do site. Então tem aqui visite astrope.com.br, né? No site você vai ter os posts. Um deles é o post dos destaques do céu já de dezembro de 2019. E logo o post sobre a chuva de meteoros geminídeos de 2019. Um post dedicado sobre esse fenômeno. Só que já está lá uma prévia sobre a chuva de meteoros geminídeos no post dos destaques do céu de dezembro de 2019. E também você pode visitar, também peço gentilmente para que você visite lá o post das fases da Lua. É muito interessante e importante para a observação astronômica a gente acompanhar as fases da Lua, saber quais fases, qual fase a Lua se encontra, né? As datas, horário, constelação, para a gente saber também desse posicionamento da Lua no céu. E também tem aqui no canal o vídeo das fases da Lua. Visite novamente, se você já visitou, assistiu no caso, ou se ainda não assistiu, assista e, se possível, deixe seu gostei, porque também valoriza o conteúdo produzido, o vídeo, e aí ele tem mais chances ainda para que seja mais alcançado por mais e mais pessoas. Eu agradeço imensamente a quem assiste, a quem interage, compartilha ele também, deixa o gostei e sempre está a acompanhá-lo. E além do site, temos aqui as nossas redes sociais. Então, no Facebook, você pode digitar ali Grupo AstroPE ou na busca Grupo de Astronomia de Pernambuco para encontrar a nossa página e curti-la. Que ao acompanhar a nossa página, você também tem ali o acompanhamento das postagens, publicações, a menção desses fenômenos que estão para acontecer no céu. Então já vira ali uma breve chamada para que você não perca, né, e não deixe de acompanhar. Assim como no Instagram do AstroPE, que é Grupo AstroPE. No Instagram, peço para que você siga aí o Instagram, mais pessoas e mais pessoas. Isso vai também alavancando o alcance. E no Instagram a gente também faz o mesmo de divulgar a respeito dos fenômenos astronômicos, né? As postagens, os eventos e sempre essa divulgação. E aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva, como mencionei há pouco, né? Lembre de ativar o sininho, que o sininho é muito importante e ele faz com que você receba as notificações, os avisos, né, sobre o que está sendo postado, vídeo, ou no caso, agendado como uma live. E tem a aba comunidade. Na aba comunidade, do mesmo jeito que é postado na página e também no Instagram, tem lá na aba comunidade para você acompanhar os fenômenos, as postagens, os eventos astronômicos. E na página do Facebook, né, Grupo de Astronomia de Pernambuco, tem a menção e a indicação ali do grupo da página. No grupo da página é onde as pessoas interagem, compartilham seus registros dos fenômenos, tiram dúvidas, partilham experiências, informações. É muito bacana. Se você quiser participar do grupo, é só solicitar a entrada para a gente logo adicionar você também ao grupo. Então, essa chamadinha aqui para que você nos acompanhe nas nossas redes sociais. Bom, e aqui voltando para ele, Júpiter. Júpiter não gerará nenhum fenômeno, conjunção significativa com estrela, com planeta ou com a Lua. Aí você pergunta, por qual motivo? É porque ele está nessa transição de ser visível a oeste, sentido onde o Sol se põe, para deixar de ser visível a oeste e ser visível a leste. Essa transição aí
os planetas externos também possuem, né, de uma forma, de outra característica diferente aí dos internos, que quem já acompanha as lives dos planetas já vai acompanhando e já está entendendo essa dinâmica dos planetas no céu e no espaço, né, entender como funciona a movimentação no espaço explica bastante como muda essa transição de visibilidade, e ele não vai gerar assim uma conjunção. Então, a partir de hoje 3, então 1, 2 e hoje 3 em diante, você entrar aqui até a gente perceber essa movimentação dele no céu, até ele ficar bem baixo em relação ao horizonte, tão baixo e tão próximo, até ele ficar numa conjunção com o Sol. Eu vou colocá-lo aqui mais cedo, apenas para a gente ter um entendimento aqui do Sol. Vou até magnificar aqui. Isso. Centralizar aqui em Júpiter. Só para que você veja, né, a movimentação. Não vai ocorrer um trânsito, né? Aqui no caso, Júpiter está passando atrás do disco solar e não teria como passar na frente do Sol, porque Júpiter é um planeta externo. O planeta, se é externo, ele está com a órbita além da Terra, fora, né, que a gente diz assim. Além, se está além, quem está dentro da órbita, no caso aí de Júpiter, é a Terra. Ou seja, quem está em Júpiter veria um trânsito da Terra, mas quem está da Terra não vê um trânsito daquele que tem a órbita fora, que é o caso de Júpiter. Então, apenas esse detalhe. Aqui a gente chama de conjunção superior, tá certo? No caso, o planeta externo, né, não tem inferior, como eu falei. Ou um trânsito, né, quando ocorre exatamente passar em frente ao Sol. É apenas um detalhe que eu gostaria de mostrar nessa transição aí, já indo aí para o final do mês. Aí no final de dezembro eles passa dessa visão do oeste para ser visível a leste. Então, como é que eu sei, né? Porque aqui ele já estava aqui acima, passou aqui e está abaixo. Aí agora, do final do mês para o início de janeiro de 2020, ele passará a ser visível a leste. Então, como é que eu sei? Por esse motivo. Então, vou voltar aqui às horas, aqui é fim de tarde. Vou botar aqui 0. Para ele começar a ser visível antes do amanhecer. O céu está escuro, mas ao ativar aqui a luz do dia, só um instante, aqui, ele é aqui visível antes do amanhecer, ainda muito perto da linha do horizonte e do Sol aí já ainda ofuscando, né, a visibilidade do planeta. Aqui 30 de dezembro, 31, e aí a gente já caminha para o ano novo, janeiro de 2020. É apenas para que você entenda aí essa dinâmica de movimentação de Júpiter, e nos destaques do céu a gente não vai ter essa informação. A gente não tem essa informação sobre alguma conjunção, algum evento ou fenômeno ligado a Júpiter, apenas para você não estranhar, mas se dá porque justamente durante essa transição não passará ali próximo aparentemente de um planeta. Isso aí só vai acontecer agora em janeiro de 2020, como a gente já viu, ele ali relativamente próximo de Mercúrio, mas aí fica para os destaques de janeiro de 2020. Bom, então agora a gente vai de Júpiter para Saturno,
Então, dessa visão do leste, a gente volta para a visão do oeste. E a contar a partir de hoje, 3 de dezembro, data aqui do vídeo, a gente vai aqui centralizar em Saturno. E o que a gente vai ver são as próximas conjunções de Saturno, que no caso a gente mencionou a conjunção de Vênus com Saturno e consequentemente a de Saturno com Vênus. Então, se a gente aproximar aqui um pouco mais, então 3 de dezembro sendo a máxima aproximação aparente, que vai ser em 11, aqui, 11 de dezembro será a conjunção de Saturno com Vênus, ou de Vênus com Saturno, como eu disse aqui no início do vídeo. Promete ser uma bela e interessante conjunção para que a gente tanto observe como possa registrar. Aqui Júpiter mais abaixo em relação a essa conjunção planetária. E Saturno segue na visão oeste, não tinha mencionado, mas vou mencionar aqui. Ele segue nessa visão a oeste, sentido onde o Sol nasce, está aí razoavelmente alto em relação ao horizonte oeste, depois ficará razoavelmente baixo, ou seja, ele tende a descer cada vez mais. Júpiter entrará nessa transição neste mês de dezembro, de oeste para ser visível a leste. Já Saturno ainda vai demorar aí pelo menos um mês. Então, em janeiro de 2020, janeiro do ano que vem, ele vai efetuar essa transição. Vai sair do oeste para ser visível a leste. É como se fosse um atraso aí de um para o outro, até por causa da posição que a gente vê no céu, né? Se Júpiter está aqui mais adiantado, digamos assim, essa transição ocorre primeiro para ele, para depois para Saturno, que vem aí logo em seguida no céu, tá certo? A exceção aqui, Saturno, Vênus, porque ele está subindo. São movimentos distintos aí no céu. E a próxima conjunção aqui de Saturno, a gente já teve uma bela conjunção aí de Saturno com a Lua crescente em 29 de novembro, né? Chamou bastante atenção porque muitas pessoas focaram em observar. E aí no finalzinho do ano, finalzinho de dezembro, a gente tem aqui a conjunção de Saturno com a fina Lua crescente em 27 de dezembro. Aqui 26, 27, a Lua bem fina, que vai ser um dia depois da Lua nova, então ela está bem fininha, vai ser um desafio observar essa conjunção, porque se você esperar para o anoitecer, vão ficar muito baixos. Ó. No anoitecer o céu escurece mais, mas tem um detalhe, eles vão ficar mais baixos por conta justamente dessa posição que eles estão baixos no céu. Se eu colocar aqui no entardecer para o anoitecer, a gente vê aqui o Sol beirando a linha do horizonte e ambos muito próximos da linha do horizonte, muito próximo aí do pôr do Sol. Aí se tornará um desafio observar essa conjunção, mas se você conseguir, registre, se possível, e partilhe conosco nesse do grupo da página do Astro PE. Essa conjunção será em 27 de dezembro, como falei, a oeste, sentido onde o Sol se põe. E será um desafio tanto observar como também registrar. Pronto, esses são os destaques envolvendo os planetas. E agora a gente vai
para as constelações. Nessa das constelações é apenas uma visão geral, a gente menciona sobre as constelações e as principais estrelas visíveis dessas constelações em dezembro de 2019. E tem um detalhe interessante, é que em dezembro a gente vai estar com o céu mais repleto de estrelas mais brilhantes. Isso daí vai ser bem bacana para a gente observar. E quem já acompanha aqui os destaques do céu, tanto o vídeo como as lives, tem a live dos planetas e tem a live das constelações. Na live das constelações a gente tem uma visão, digamos, mais aprofundada, mais detalhada, para que a gente obtenha mais informações sobre essas constelações e os objetos que compõem essas constelações, como aglomerados, abertos, globulares, galáxias, objetos do catálogo Messier, que é M e algum dígito, né? E será bem interessante para que você acompanhe na live das constelações essa aula mais aprofundada a respeito. Então, certificando aqui o horário, isso. A gente retorna aqui para a tela do software para acompanhar as constelações em dezembro de 2019. Então aqui, normalmente, eu quando uso a hora de referência a partir das 8 horas, exceção nesse mês a gente utilizará a partir das 9 horas. Valerá para todo mês, né? A gente perceberá que à medida que os dias se passam, as constelações vão ficando mais altas no céu. E uma delas que chama a atenção, eu vou mencionar aqui numa certa sequência, apenas uma sequência de acompanhamento mesmo, mas a que mais chama a atenção é a constelação de Órion. Ela que transita aí de novembro, está razoavelmente baixa e dá esse pulo aí quando já chega a dezembro. Claro, quem acompanha não vai perceber esse pulo. Eu digo esse pulo se você pegar do início do mês para o início do outro mês. E Órion pré-anuncia a chegada do solstício de verão no hemisfério sul, ou seja, a constelação de Órion pré-anuncia, avisa que está aí para chegar o verão no hemisfério sul. Então, assim como temos a constelação de Escorpião, que antes de junho ela pré-anuncia o solstício de inverno no hemisfério sul, de forma oposta, a constelação de Órion pré-anuncia aí a chegada do solstício de verão no hemisfério sul. É bem interessante também a chamada astronomia de calendário a partir de algumas constelações aí, de determinadas constelações que têm essa capacidade, assim, digamos, de nos orientar como um calendário. Então, quem mais se destaca aí perante essas outras que eu vou mencionar já já é a constelação de Órion. E aqui chegando nessa sequência sugerida, a começar das constelações mais ao norte, a gente tem a constelação aqui de Perseu. A constelação de Perseu tem a estrela beta aqui, Algol. Ela é uma estrela variável, eclipsante. Quando se diz a variável eclipsante é porque são duas estrelas, uma gira em torno da outra aqui, sendo que uma é muito brilhante e a outra mais escura ao ponto de eclipsar e diminuir o brilho da principal. Então, os destaques do céu tem mencionando esse detalhe, essa informação que é bem interessante de entender e que irei aprofundar quando for na live das constelações. Mas já fica aqui a menção dessa constelação mais ao norte, que é a constelação de Perseu. Ela que dá a origem, né? Ou melhor dizendo, não é que ela dá a origem, é que ela é referência, ela dá a referência da chuva de meteoros Perseidas. A chuva de meteoros Perseidas tem esse nome porque os meteoros parecem surgir da constelação de Perseu. Perseidas, constelação de Perseu. E aqui bem próximo a ela,
temos a constelação de Cocheiro, e a brilhante estrela Capela. Essa estrela Capela, ela tem um brilho bem significativo. E forma aqui com essas outras estrelas esse polígono irregular, se é que pode dizer assim. A constelação de Cocheiro, bem próxima aparentemente de Perseu. E aqui mais acima, parecendo integrar, né, compor, a constelação de Cocheiro parece compor a constelação de Touro, a constelação zodiacal de Touro. Essa constelação, muito famosa, muito conhecida, ela tem dois pontos em destaque. Da constelação em si é a estrela Aldebaran, essa gigante vermelha ou gigante laranja que tem dezenas de vezes o tamanho do Sol. Essa estrela laranja bem conhecida, né, que está relacionado mitologicamente ao olho da constelação de Touro. E os dois objetos, né, que eu queria me referir e que se destacam nessa constelação são as Pleiades, M45, o maior aglomerado aberto visível até a olho nu. São as Pleiades, M45. E temos aqui as Íades, essa porção aqui de estrelas, e que parece integrar, também parece conter aí a estrela Aldebaran, só que não é isso que acontece. A estrela Aldebaran, ela está aí no primeiro plano, muito mais próximo de nós, da Terra. Ela está aí, entre aspas, de intrusa, né? No caso, quando você olha para aquela direção, aquele sentido ali, dá a impressão de que ela faz parte, mas não, ela está no meio aí do caminho, aí, se é que pode dizer assim. Ela está entre a nossa visão aqui da Terra e a visão das Íades. As Íades que são aí da constelação de Touro. Apenas aqui para destacar, né, aqui as Pleiades. Em que na live das constelações a gente vai aprofundar ainda mais. E mais abaixo de Touro, uma outra constelação zodiacal é Gêmeos. Ela baixa para esse início do mês e o horário, mas que se destaca principalmente pelas estrelas Castor e Pollux, que simbolizam os gêmeos que representam a constelação de Gêmeos, como se fosse um irmão e o outro irmão. A Castor é a alfa, a mais brilhante, e Pollux a beta, a segunda mais brilhante. Porém, tem um detalhe interessante aí, que no passado acreditava-se que quando foi feito isso aí, esse registro, essa forma de catalogar o brilho das estrelas, né, de mensurar, Castor era mais brilhante do que Pollux, então alfa e beta. Posteriormente, décadas e séculos se passaram e houve essa mudança aí de brilho, em que Pollux, embora seja beta, deveria ser a segunda mais brilhante, ela no caso é a mais brilhante da constelação de Gêmeos. Algo interessante de se mencionar. E saindo aqui de Gêmeos, chegamos a ele ou ela, né? Ele, Órion, o grande caçador,
e ela a constelação de Órion. No caso aí, ele, porque a figura mitológica já representa o grande caçador, então dá um nome próprio a essa constelação. A constelação aí seria um nome comum para todas elas, chamamos constelações. No caso aí, Órion dá esse nome próprio, digamos assim, a essa constelação. Órion, também conhecido como o Grande Caçador, é um alvo fácil para a observação do céu e facilmente conhecida essa constelação por conta das Três Marias, como é popularmente conhecida assim. Temos as estrelas Mintaka, Aunilan e Aunitak. Essas estrelas das Três Marias, que é popularmente conhecida dessa maneira, formam aparentemente o Cinturão de Órion. O Cinturão de Órion, que é uma boa referência para essa área aqui do céu. E aí aparecem esses objetos aqui, que é a nebulosa Cabeça do Cavalo, próximo da estrela Aunitak. E aqui a gente tem a nebulosa de Órion. Estão aparecendo assim de repente por conta aqui da marcação, que para não ter muita informação de repente, né, quando você está bem afastado, então prefiro para mostrar a vocês exatamente quando a gente está próximo dos objetos. Então a gente tem aqui a nebulosa de Órion, belíssima e em condições ideais de céu é visível a olho nu. Que a gente tem aqui a nebulosa de Órion, que é essa área aqui, e aqui o trapézio, né, que são as estrelas aqui bem dentro de Órion. Tem aqui uma outra nebulosa, a M43, a nebulosa de Órion é M42 e aqui M43. Essa letra M antes é do catálogo de Messier, Charles Messier. Um alvo riquíssimo e belíssimo para que você veja com binóculo, e se você utilizar um telescópio, realmente é uma visão fabulosa. Até mesmo com áreas de razoável poluição luminosa, você já consegue ver essa forma que a nebulosa de Órion possui, e com um binóculo também não deixaria de ser visível. Claro que um telescópio, por seu poder de captação maior de luz, uma possível maior ampliação, né, você consegue ter essa relação abertura e um pouco mais de ampliação, você tem detalhes muito belos de se ver e compreender como se compõe, como se forma ao estudar sobre essa nebulosa. Então, falarei ela especialmente na live das constelações. Aqui a nebulosa Cabeça do Cavalo. Eu irei mostrar apenas pela curiosidade em que realmente se assemelha a silhueta aqui de um cavalo. Ela já não é tão favorável de ser visível com binóculo, sim com telescópio. Um céu bem ideal, escuro, num telescópio de grande abertura. E com as marcações, a gente vê mais objetos. Quem já acompanha as lives das constelações já entende essas marcações. Vou deixar apenas desmarcado para ficar mais favorável à percepção aqui das constelações. E após aí Órion, mais para cá, abaixo à direita, a gente tem a constelação de Cão Maior. A constelação de Cão Maior, com a estrela Alfa mais brilhante dessa constelação, Sirius. Mas ela não é só mais brilhante dessa constelação, ela é a mais brilhante do céu noturno, né? Exceto o Sol, é claro, né? Que tem sua luminosidade aí imbatível,
e uma vez que também tem um detalhe, está mais próxima de nós, né? Sirius vem aí na sequência como a estrela mais brilhante do céu noturno. Cuidado para não confundir que a estrela mais próxima de nós é a Próxima Centauri, aquela ali tem a Alfa e a Beta do Centauro. Ali é a mais próxima de nós depois do Sol, é claro, mas é do caso a mais brilhante do céu noturno. Aqui a estrela Sirius, ou seja, ela é a alfa, a mais brilhante dessa constelação, mas também é a mais brilhante do céu noturno. E aí na sequência, vizinho a Cão Maior, que tem esse nome, assim como Cão Menor, porque são os cães que auxiliam o grande caçador Órion. Então veja justamente essa ligação da constelação Cão Maior com Cão Menor, que são os cães que apoiam na caça o grande caçador, que é Órion. Então, mais aqui à esquerda, mais abaixo, de Cão Maior aqui à esquerda, ou à direita de Gêmeos, temos a constelação de Cão Menor. E a alfa, a mais brilhante, é a estrela Procyon, ou Procyon, mas a estrela aqui, Procyon. É a mais brilhante, mas tem um detalhe, só 2 estrelas compõem a constelação de Cão Menor. Então aqui a alfa, a mais brilhante, Procyon. Apenas um detalhe, uma curiosidade, foi essa estrela de referência para aquela possível chuva de meteoros que não gerou tantos meteoros, né, outburst, que foi a chuva de meteoros da Alpha Monocerotidias, que Monoceros, daí o nome Monocerotidias, vem da constelação de Unicórnio, ou seja, unicórnio, já a tradução do latim para Monoceros. E a estrela de referência era a estrela Procyon, a estrela de Cão Menor. Não que era, ela é uma boa referência, mas digo era por conta que o outburst não se mostrou tão acentuado assim. Prometia-se 400 meteoros, algumas literaturas afirmando até 1000 meteoros, mas a média que ficou foi de aproximadamente 50. Mas esses dados ainda estão sendo contados e aí para gerar uma média mais próxima do que realmente ocorreu. É apenas a informação aqui para que a gente saiba. E aqui, saindo de Cão Menor, a constelação de Cão Maior. Veja que eu até estou mencionando mais constelações porque o céu está mais repleto de constelações e estrelas em destaque. A gente vai para uma estrela de uma constelação brilhante, que é Canopus. Então a gente tem aqui a estrela Sirius, a mais brilhante do céu noturno. E a segunda mais brilhante é a estrela Canopus, que é a alfa, a mais brilhante da constelação de Carina. Carina tem esse nome por conta de ser a carenagem de uma antiga constelação chamada Argus, que era composta, era composta por 3 constelações: Polpa, Carina, carenagem, né, o corpo aí, e a vela, que formavam um navio Argus. Ela foi segmentada aí em 3 constelações, né, Polpa, Carina e a vela. Mas em Carina temos aqui a estrela Canopus, muito brilhante. Então, quando você olhar para o céu, isso já desde novembro, mas agora em dezembro, você quando olhar para o leste, sentido onde o Sol nasce à noite, por volta aí das 8 horas, 9 horas, você vai ver a estrela Sirius, bem aí próxima no sentido do leste, e mais à direita você vai ver a constelação, a estrela Carina, a estrela Canopus da constelação de Carina. Então, recapitulando, quando você olhar
a leste, já dessas noites de dezembro, sentido onde o Sol nasce, por volta aí das 8 horas da noite, 9 horas da noite, você vai ver duas estrelas bem chamativas. Sirius, bem a leste, bem acima do leste, razoavelmente acima, né, do leste aí. Aqui, como eu posso mostrar aqui no software. Sirius, a estrela Sirius de Cão Maior, e mais à direita, a estrela Canopus da constelação de Carina. Então essas duas estrelas também chamam bastante atenção. E aí, concluindo, estará bem alta no céu, já se for às 9 horas, mas eu vou colocar só um pouco mais cedo para ficar mais fácil aqui de mostrar, porque tem uma certa distorção quando a constelação fica muito próxima do zênite aqui no software para mostrar. Temos a constelação de Erídano, que é um famoso rio celeste. É a mais extensa das constelações. Para quem já acompanha os outros destaques do céu, já mencionei, e também da live das constelações. Ela ainda permanece no céu, só que vai estar bem alta. Eu só deixei aqui mais cedo para que fique melhor de mostrar. Ela tem aqui a nascente até próxima de Órion, o grande caçador, que efetua justamente na mitologia sua caça próxima do rio Erídano, que é essa extensa constelação que eu estou passando aqui com o mouse, para a gente ter uma ideia da extensão dessa constelação e a foz desse rio celeste fica onde está a estrela Akenar, onde deságua as águas desse rio mitológico. Bom, então aqui leste, por volta aí das 8 ou 9 horas, como preferir você realizar sua observação. Então aqui ficou melhor, distanciei melhor. Veja que ela está bem alta, né, se levar em vista essa área aqui do zênite, mas ela está razoavelmente alta, até mesmo com referência, que é a estrela Akenar, que é a mais brilhante, a alfa dessa constelação, comparado aqui ao horizonte leste, mas ela já tem como referência o sudeste, mais para o polo sul celeste. E essas são as constelações de destaque. A gente já supera aqui 1 hora e 7 minutos de vídeo. E já para concluir bem nesse finalzinho, vou mencionar aqui sobre sobre o máximo da chuva de meteoros Geminídeos de 2019. Como a gente mostra aqui nas informações, ela é uma chuva de meteoros que ocorre ainda na noite. Geralmente as chuvas de madrugada têm seu começo durante a madrugada, meia-noite, 3 horas da madrugada. No caso das Geminídeas, ela ocorre ainda na noite que antecede a madrugada. Em outras palavras, ao invés de ocorrer de madrugada, meia-noite, 2 horas, 3 horas da madrugada de uma determinada data, a chuva de meteoros Geminídeos pode já ser acompanhada desde cedo. Então, das 22 horas, são horários de Brasília, para que fique já frisado, a partir das 22 horas, 10 da noite, da quinta, 12 de dezembro, e isso vai até o amanhecer da sexta, 13 de dezembro de 2019, a gente já tem aí da primeira noite e a primeira madrugada da chuva de meteoros Geminídeos de 2019. Na noite seguinte, ou seja, você saiu aí da madrugada de 13 de dezembro, passou o dia, passou a tarde, começa a noite e aí vai para o fim da noite de 13 de dezembro, que é a partir das 22 horas da noite da sexta, 13 de dezembro. Aí você vai seguir a observação até o amanhecer, ou seja, vai passar toda a madrugada até antes do amanhecer, já do sábado, 14 de dezembro de 2019. É a segunda noite e segunda madrugada
da chuva de meteoros geminídeos. Então, esse período é muito bom para que você já comece a observação desde cedo, para quem aí geralmente não pode ou não dá para ficar acompanhando pela madrugada, então você já pode acompanhar desde cedo o período do máximo da chuva de meteoros geminídeos de 2019. Então, só resumindo, a chuva de meteoros geminídeos ela gera aproximadamente, né, nesse período do pico, uma taxa de 120 meteoros por hora, ou seja, pode ser visível até 2 meteoros por hora em média, né, 120 meteoros em média para cada hora, então aí dá mais ou menos aí, em média 2 meteoros possíveis de serem vistos a cada minuto. E ela tem essa peculiaridade de ser visível os meteoros dessa chuva, desse fenômeno, nos finais, a começar dos finais das noites, né, a começar a sua observação a partir dos finais das noites. Então, você pode começar a sua observação das 22 horas da noite da quinta, 12 de dezembro, passar toda a madrugada até o amanhecer da sexta, 13 de dezembro de 2019. Após essa primeira noite, o final dessa primeira noite e essa madrugada primeira aí da chuva de meteoros, aí tem uma outra noite e uma outra madrugada em que você pode observar esse fenômeno. Aí vai ser a partir das 22 horas da noite da sexta, 13 de dezembro, passar por toda a madrugada até aí o amanhecer do sábado, 14 de dezembro de 2019. Então é um leque de horário, né? Eu sempre faço assim como fosse o relógio, bem amplo, em que dá para você acompanhar por bastante tempo aí esse fenômeno. E a menção sobre a chuva de meteoros geminídeos, a prévia, já se encontra no post dos destaques do céu, no link aqui da descrição. Bom, e brevemente vou mostrar aqui sobre as fases da Lua, que temos o post e o vídeo. O vídeo se encontra já aqui no canal e o post já está aqui indicado para que você possa visitar, que é o post das fases da Lua em dezembro, em que a gente tem o quarto crescente em 4 de dezembro, a Lua cheia em 12 de dezembro, a Lua quarto minguante em 19 de dezembro, a Lua nova em 26 de dezembro, a Lua que estará no seu ponto mais afastado da Terra, chamado apogeu, em 5 de dezembro, e a Lua que estará no ponto mais próximo em relação à Terra, o perigeu, em 18 de dezembro. E aqui o retorno do ciclo. Bem, pessoal, vimos hoje que nesse destaque do céu de dezembro de 2019 a gente teve muitas informações, até das constelações, né, que a gente pode visualizar mais constelações, mais estrelas, teremos o céu do verão mais estrelado. E agradeço imensamente aqui por você assistir, pela interação aqui no chat do YouTube, né, estarem interagindo quando você estiver aqui assistindo o vídeo. Deixe o gostei no vídeo, se já deixou, muito obrigado por isso. Se você ainda deixará, também lhe agradeço imensamente. E se inscreva no canal, se não é inscrito. Se já é inscrito, muito obrigado também. E ative o sininho das notificações para ser sempre avisado e sempre aí acompanhar os vídeos, as lives e as publicações na aba comunidade aqui do canal do Astro PE. E as redes sociais, né? Visite o site, porque no site do Astro PE tem o post dos destaques, tem o post das fases da Lua e logo mais terá o post sobre a chuva de meteoros geminídeos de 2019. Então, os conteúdos para você acompanhar publicados em nosso site astrope.com.br. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais.
o Facebook, Grupo de Astronomia de Pernambuco, ou Grupo AstroPE, pelo link, o Instagram do AstroPE, que é @Grupo AstroPE, onde você acompanha as publicações, também interage conosco, e o canal tanto para você se inscrever, como também para ativar o sininho e acompanhar ali a aba Comunidade. Bem, obrigado novamente e eu vou ficando por aqui. Eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o Grupo de Astronomia de Pernambuco, e obrigado por assistir aqui os destaques do céu de dezembro de 2019. Até o próximo vídeo, até a próxima transmissão. Tchau!